Oi, eu sou Joaquim Braga Neto. Hoje é dia 28 de fevereiro. Estamos fazendo uma semana de página aqui da Pedaloterapia e já somos 123 pessoas que se reúnem em torno dessa ideia, né? A de pedalar e a de, enquanto pedalamos, desenvolvermos uma terapia física e mental. É isso aí. Eu agradeço a você por estar aqui conosco e ficamos, né, no último vídeo que a gente fez sobre as virtudes que a pedaloterapia auxilia e obriga, né, de certa forma, a gente a desenvolver. Então nós vamos falar agora das consequências que essas virtudes expandidas na nossa personalidade, no nosso caráter, na nossa forma de ser, quais as consequências da ampliação dessas virtudes em nós mesmos. A primeira virtude que nós falamos foi a da necessidade de estarmos equilibrados. Claro, né? Equilibrados porque se a gente está em cima de um veículo de duas rodas que depende das nossas pernas para estarmos aprumados, né, em cima da bicicleta, é necessário que ela esteja firme, é necessário que estejamos equilibrados. Então, a bicicleta impõe a nós, ciclistas, a condição, a necessidade de estarmos equilibrados para pedalarmos. Aí, se eu tiver bêbado, eu posso pegar a bicicleta. Pode, você pode pegar a bicicleta e tomar uns tabaco, né? Levar um tombo logo ali na frente e se ferrar. Bêbado que tem um mínimo, né, de noção, ele não vai pegar uma bicicleta. Então, o ciclista, ele tem a necessidade de ser uma pessoa equilibrada, né? Ah, e se eu for meio malucadinho, se eu for meio maluquinho, vai se estrepar também. Ah, eu gosto de empinar na rua, no asfalto, vai parar no hospital. Ah, mas eu sei como é que faz isso bem feito, até certo ponto, né? Porque quanto mais a gente se aprimora na nossa atividade, mais a gente corre riscos, né? Porque é o grande ciclista que leva mais tombo do que eu, que não desço pirambas, né? O cara é um atleta, eu não sou, então lógico que ele cai muito mais. Eu sei subir no skate e daqui até ali, mas o cara que faz aquelas rampas, né? O cara que é um expert naquilo, ele já caiu, já quebrou muito mais osso do que eu, que só dei umas voltinhas em cima do skate. Então, se você quer ser um ciclista e ter longevidade, né, na sua vida, né, e ter, né, o seu corpo, né, bem preservado, né, na sua integridade física e você na sua integridade mental, a gente, pelo óbvio, a gente vê que a própria bicicleta, a condição dela exigir o equilíbrio de você, ela lhe induz a ser uma pessoa equilibrada. Só na bicicleta? Não. Nas suas finanças, nas suas ações, no seu comportamento ao lidar com dificuldades, adversidades, porque você lida com isso todo dia, né? Na maneira de você ser menos reativo às situações do dia a dia e decidir mais como você vai conduzir as suas ações e não as suas reações sobre uma bicicleta, que uma pessoa muito passional em cima de uma bicicleta, ela pode levar um susto porque um motorista passou muito perto dela e rápido e se explodir, e se ela tiver essas reações, né, indesejadas, né, ela pode complicar o pedal dela e ela pode se machucar mais na frente. Então, o equilíbrio é uma necessidade que a bicicleta, é uma imposição que a bicicleta faz a cada um de nós, ciclistas, e essa condição de sermos equilibrados, ela se expande nas outras condições da nossa vida. Tem um mosquitinho aqui, não sei se eu acertei. Bom, tem a segunda condição, né, que nós falamos
anteontem, foi quando eu fiz o primeiro vídeo. Acho que foi no dia 16, né? Tudo bem, o vídeo que eu falo sobre as virtudes. Depois você vê lá. Então, nesse dia 16, nós falamos da segunda necessidade ou imposição que a bicicleta exige de cada um de nós, é a de que nos coloquemos em movimento. Pois é. Mas tem outros veículos que exigem isso da gente. Um carro você pode parar e ficar lá sentado dentro dele, você não precisa estar em movimento para estar dentro de um carro. A bicicleta, sim, ela exige que você se coloque em movimento. Quando você se coloca em movimento, você sai de um estado de estagnação. Já estamos falando da vida de modo geral, porque há uma tendência ao conformismo, né? Há um estacionamento, digamos assim, naquela zona de conforto. Já ganhei na loteria, posso pegar meu controle remoto, ficar aqui vendo televisão, no ar-condicionado, né? Então, a tendência a nos estabelecermos na zona de conforto, a bicicleta expulsa isso da gente, o que é uma coisa maravilhosa, porque nós temos que agir, nós temos que nos colocar em movimento. E tudo no universo é movimento, a gente já falou isso outro dia, né? A Terra se mexe, o universo se expande, os rios correm nos seus leitos, o sangue corre na sua veia, tudo é movimento e a bicicleta exige que você esteja nessa sintonia com o movimento da Terra, do mundo, de tudo isso. Então, é maravilhoso a gente saber que a depressão ela vai ser mais difícil de pegar um ciclista ativo que pedala com frequência, porque ele sai daquele mofo, daquele estado de estagnação, daquela podridão que é estar estagnado, e ele busca esse movimento e ele foge, ele é muito menos tendente, né, à estagnação. E aí a gente já falou, já acabou entrando na terceira consequência, né, que é o sair da zona de conforto. A bicicleta, ela não é um meio de transporte confortável, com ar-condicionado, aperta o botãozinho, ela anda sozinha. Eu estou falando das bicicletas convencionais, mesmo as elétricas não são tão confortáveis assim, né? Uma moto é muito mais confortável do que uma bicicleta elétrica. Mas a gente está falando da bicicleta que você é obrigado a pedalar. E por ser obrigado a pedalar, além de você se colocar em movimento, conforme a gente falou agora há pouco, você sai da sua zona de conforto. E nós temos uma tendência, a gente já comentou, a querermos ficar acomodados naquela condição confortável que a gente já conquistou. A bicicleta, ela tira isso, ela te impõe que você vá em frente e busque novos ciclos e que você penetre em ritos de passagem, onde você vai deixar uma condição já conquistada e buscar o novo logo ali na frente. O novo, ele engloba dois conceitos, o do perigo e o da oportunidade. O ciclista, ele já está acostumado a lidar com o novo, então a questão, e ele é um cara corajoso, porque principalmente aqui no Brasil, né, o trânsito é muito selvagem, os motoristas eles são muito selvagens, não há condições ideais para pedalar, e o ciclista ele enfrenta tudo isso, além de enfrentar também as adversidades, intempéries, temporal, chuva, ventania. Então são muitas condições desfavoráveis incidindo sobre o ciclista e ele está acostumado a lidar com tudo isso todos os dias quando ele pedala. E aí essa questão do novo, a noção do perigo, ela se dissipa muito mais e ele vê sempre no novo, ele tende a ver mais do que as outras pessoas, vamos colocar de uma forma mais realista, a oportunidades. Né? Ele está acostumado a lidar com as situações de dificuldades. Então, o perigo não o amedronta tanto, né? Porque ele está
acostumado a ser uma pessoa que busca, que enfrenta. A quarta consequência, né, a quarta virtude que a gente estava falando é a condição de sermos sóbrios, né? A gente não pode pedalar bêbado, nenhum bêbado gosta de pedalar, ou drogado, né? Pessoa sem noção, não vai pedalar, né? Ela vai morrer, então não vai ser um ciclista, vai ser um defunto ou vai ser um aleijado, né? Mesmo sóbrio, a gente já corre o risco de sofrer acidentes, por isso que a gente já está falando aqui, da pouca consciência de muita gente aqui no Brasil que ainda não despertou para a necessidade de se colocar a 1,5 m do ciclista passando devagar, não é só 1,5 m, é passando a 1,5 m devagar por um ciclista. Então a gente não tem isso. Então, para um sóbrio já é difícil o ciclismo, né? Imagina para uma pessoa que está fora de si, que está sem noção. É muito mais difícil ainda. Então, a bicicleta, ela exige de você que você seja uma pessoa sóbria, né? Que você esteja em condições de saúde. Então, o ciclista, ele, em geral, na maior parte das vezes, ele é uma pessoa sóbria, equilibrada, física e mentalmente, centrada. Porque se ele não estiver centrado, se ele estiver adernando, ele cai. Então, ele é obrigado a estar centrado, com o centro da gravidade dele bem distribuído sobre a bicicleta, que é um aramezinho, é um metalzinho, é um fibra de carbono, seja o que for, né? Então, ele é obrigado a estar sóbrio. E, além da sobriedade, vem aí uma outra condição que é exigida dele, que é a da concentração. Então, o ciclista, por ele estar concentrado, ele tem que estar concentrado naquilo que ele está fazendo, como disse essa moça que estava falando comigo. Pô, mas eu não sou ciclista. Eu achei interessante isso que você falou, porque a concentração, às vezes eu me pego assim meio dispersa, e isso para mim é ruim na atividade profissional dela. Pois é, o ciclista, ele é obrigado a estar concentrado enquanto ele pedala. Ele tem que estar vendo onde ele está pedalando, o que ele tem no caminho, o que tem em volta dele, a visão focal, a visão periférica. Ele tem que estar ligado. Ele tem que estar concentrado. E essa concentração, ele leva para o resto da vida dele. Se ele tem uma meta dentro do trabalho dele, ele vai se concentrar melhor naquela meta. Se ele tem um foco eu quero juntar dinheiro para comprar uma casa, ele vai ter mais facilidade de se concentrar nesse objetivo e persegui-lo. Ele é um atleta. As virtudes que ele vai desenvolvendo no ato de pedalar, elas são aproveitadas na vida dele como um todo. E a concentração é fundamental para qualquer pessoa. A sexta condição, né, que é imposta ao ciclista é o respeito que ele tem que ter por si mesmo, pelo trânsito, pelas regras de trânsito, e pela posição onde ele está pedalando e pelo seu próximo. Se tem pessoas sem bicicleta, pedestres, grávidas, pessoas com carrinho de neném, pessoas com cadeiras de roda, crianças, idosos numa ciclovia, obviamente que ele tem que respeitar. O ciclista quer o respeito e ele tem direito de ser respeitado quando na rua, mas ele tem a obrigação de respeitar quando ele estiver numa ciclovia ou compartilhando o espaço onde ele pedala com as outras pessoas que se encontram em condições desfavoráveis em relação à bicicleta dele. Então, o ciclista, ele é obrigado a respeitar regras, porque se ele não respeitar regras, ele pode morrer se estiver na rua, pode sofrer um acidente se ele estiver desrespeitando as próprias limitações da bicicleta. Vou descer esse morro aqui de qualquer jeito. Se ele não tem a expertise de descer aquele morro igual um doido, ele não deve fazer isso, porque se ele não respeitar as limitações da bicicleta dele, ele se arrebenta.
Então, ele é obrigado a respeitar regras. E o respeito às regras também é uma condição que nos é exigida dentro do nosso trabalho, dentro do condomínio que eu moro. Eu não posso botar o som altão porque incomoda os vizinhos. Então, a ideia de respeitar regras, né, é uma ideia que é necessária para qualquer pessoa. Então tem que... outra pessoa que falou alguma coisa na minha rede social, aqui na minha página, uma pessoa veio e me ofendeu. Bem, eu posso excluir aquela pessoa, mas eu não vou ofender aquela pessoa. Não é ela que vai determinar a maneira como eu vou me comportar. Eu tenho a minha maneira de comportar. Então eu não vou ser uma pessoa reativa diante daquela pessoa, eu não vou ser ofensivo. Eu respeito a lei, eu respeito as regras, eu me respeito, eu respeito as limitações da minha bicicleta, eu respeito o meu superior no meu trabalho, eu respeito o meu funcionário. Eu tenho um respeito pelas pessoas, pela minha mulher, pela minha família, pelos meus filhos, pela minha mãe, pelos vizinhos, pelas outras pessoas do condomínio. Quanto mais eu respeito as condições que me são impostas na sociedade, na família, no trabalho, na igreja, eu respeito a religião do outro, eu respeito a etnia do outro, eu sou uma pessoa respeitosa, eu menos vou sofrer, né, as reações, né, as consequências de um desrespeito. Então, o ciclista, ele é obrigado, ele aprende naturalmente a ser uma pessoa respeitosa a partir do próprio veículo que ele dirige. E aí nós vamos para a 7ª virtude, que é a disciplina, e as consequências disso. A disciplina, ela está muito relacionada ao respeito. E eu trabalhei muitos anos com atletas de alto desempenho, de alta performance, e a gente vê que se não tiver disciplina, a pessoa não vai crescer. Hoje eu não estou a fim de treinar, então nem vou lá. Não vai chegar a lugar nenhum. Se ele pretende alcançar o alto nível, medalha de ouro, vaga nas Olimpíadas, ele não vai conseguir. Se ele não tiver uma disciplina, uma determinação, a disciplina mesmo, pelo que ele pretende fazer naquilo, ele não vai chegar a nenhuma condição maior, melhor para a vida dele mesmo. Está começando a cair uns pinguinhos aqui, capaz de começar a chover daqui a pouco, tudo bem. A bicicleta, né, se ele tem a disciplina do pedal, hoje está frio, mas eu quero pedalar. Hoje está quente, mas eu vou pedalar. Hoje está ventando, mas eu vou pedalar. Estou meio enjoado, mas eu vou pedalar. Eu quero ser um ciclista. Eu estou a fim de me desenvolver na arte do ciclismo. Então eu vou pedalar em qualquer condição também não, mas principalmente se ele não tem a responsabilidade de ser um ciclista de alto desempenho, de alto nível, um desportista, participante de alguma equipe. Senão ele vai se impor muito mais exigências do que nós, ou do que eu, né, que não tenho essa necessidade, eu não quero chegar a alto nível nenhum. Eu só gosto de pedalar e procuro ser disciplinado, né, na questão do pedal, de respeitar regras, de seguir direitinho, de fazer a minha parte e de seguir, como diz o poeta, em frente sempre. A 8ª virtude que a gente estava falando outro dia é a da resignação. E a resignação, ela é uma condição que é necessária na vida da gente. Aliás, todas as virtudes que nós desenvolvemos ao pedalar serão fundamentais, serão importantes na vida da gente. A resignação é uma dessas, porque eu estou num meio de transporte que, dentre os outros com os quais eu lido no meu dia a dia, carro, moto, caminhão, ônibus, tudo isso, ele é o menos favorável, o menos favorecido, é o que menos tem poder, né, de motor ou de potência em relação a esses outros. E tudo bem, e outra coisa é que a gente pedala no Brasil em condições que não são as ideais, tudo bem, e de repente o tempo não está tão favorável, tudo bem, e de repente meu joelho está doendo um pouco, tudo bem, e de repente... Então, a gente tem que estar um pouco resignado a pedalar, mesmo que as condições não sejam as ideais, e que normalmente não são. Mas se a gente desenvolve a capacidade da resignação,
né? E a gente se tornando uma pessoa mais resignada, a gente se torna menos reativo, né? Ah, a pessoa me ofende, tudo bem, as pessoas são assim mesmo, não vou esquentar a cabeça com isso, não vou esquentar a cabeça com elas. Ah, o trânsito é muito agressivo. O que eu posso fazer, né? Tudo bem, eu vou ficar xingando todo motorista que passar perto de mim? Claro que não, não adianta, né? Não sei o quê. Tudo bem, né? Eu vou ser uma pessoa menos reativa, porque eu desenvolvi a minha capacidade de ser resignado. Paralela a essa condição da resignação, existe a nona condição, ou a nona virtude, que é a do devotamento. Então, não são as restrições que eu encontro diante de mim que vão definir quais as decisões que eu vou tomar, porque eu estou devotado à ideia de que eu vou pedalar. Estou a fim de pedalar, estou a fim de ser um ciclista e vou pedalar, porque eu me devotei a isso, eu estou desenvolvendo isso e vou defender essa ideia não só no ato de pedalar, mas também, como no caso aqui eu estou fazendo, e você pode fazer também na sua rede social ou no seu trabalho, incentivando as pessoas a pedalarem também, na sua família, nos seus vizinhos, né, mostrando, né, através de um ciclismo responsável, que é legal a gente se devotar ao meio ambiente, a um transporte não poluente, né, enfrentar adversidades, vicissitudes, tribulações, isso tudo, mas eu sei que pode ter tudo isso, mas eu sei onde eu quero ir. Eu sei qual é o objetivo que eu pretendo alcançar. E relacionado a 8, resignação, a 9, devotamento, nós temos a 10, que é a perseverança. A perseverança é assim, eu sei o que eu quero, né, um devotamento, mas eu vou persistir. Esse devotamento ele não está sujeito a chuvas e tempestades. Eu vou ser firme. Então, eu vou ser devotado às minhas causas sociais, pessoais, profissionais e vou perseverar naquilo que eu me proponho a fazer. Eu agora estou fazendo divulgação do ciclismo, da pedaloterapia e eu vou perseverar nisso, eu vou trabalhar nisso. Tenho feito vídeos diariamente e eu vou continuar fazendo. E através da perseverança que eu tenho aqui em estar divulgando esse trabalho e falando da importância da bicicleta como uma terapia física e mental, eu estou também desenvolvendo um projeto de vida, de ser mais ligado ao meio ambiente, de não poluir o ar, não poluir o ambiente, de ter uma proposta de vida mais saudável, não usar drogas, ou usar cada vez menos, ou não beber, ou ter uma atitude saudável, ser menos reativo, né? Eu vou perseverar nesse ideal. E eu sendo perseverante, não na causa da bicicleta, mas em todas as causas que eu abraço. Seja no meu partido político, seja na minha plataforma de vida, seja no que eu quiser, na minha igreja, na minha religião, seja onde for, seja o que for. Eu vou continuar. Enquanto eu defender essa ideia e eu acreditar nela, eu vou perseverar nela, eu vou persistir nela. Então só porque você está perseverando e você está persistindo, tudo vai acontecer assim, de uma hora para outra? Não. E por as coisas não acompanharem a velocidade do meu desejo, eu tenho que ter paciência. Como diz um amigo meu, fazendo um trocadilho com a palavra, paciência é a ciência da paz. Claro que a gente não está falando em etimologia, né? A gente está falando num trocadilho. A ciência da paz, mas eu acho que é muito oportuno esse trocadilho. Então, ter paciência, né? Não importa que eu chegue naquele destino. O que importa é que eu siga nele, né? Vou continuando, não importa. Eu vou no meu tempo.
eu vou na minha intenção, nos meus desejos, eu vou seguindo o que eu estou perseguindo. Ah, mas e se demorar? Não faz mal. O que importa é que essa longa caminhada que eu comecei a fazer, eu estou dando passo a passo, estou seguindo dentro dela e pronto, né? Essa paciência que eu tenho que eu vou desenvolvendo ao ser um ciclista, né? Porque eu demoro mais para chegar nos lugares, o tempo da bicicleta não é o tempo da moto, não é o tempo do carro, não é o tempo do ônibus, ela tem um tempo próprio, eu vou me adaptar a esse tempo da bicicleta, né? Vou ser uma pessoa resignada, paciente, perseverante, estou devotado, vou chegar lá também. Ah, mas o outro chegou mais rápido, mas eu cheguei melhor, né? Eu cheguei na paz, eu cheguei tranquilo, eu estou de boas, eu estou bem, eu estou tranquilo, eu estou pedalando, eu estou fazendo o que eu gosto. Eu vi muito mais coisas legais pelo caminho, as árvores, a natureza, o contato com o meu corpo, com a bicicleta, maravilhoso. A bicicleta para mim é a maior invenção do homem. Com um aramadozinho daquele, 2 câmaras de ar, você dá a volta no mundo inteiro, né? É impressionante, e isso foi inventado, sei lá quando, depois eu fico devendo essa informação, e até hoje, né, ela existe, está se desenvolvendo e está se multiplicando. Então, paciência, né, e determinação. Não importa a hora que eu vou chegar, mas eu quero ir naquela direção, e ali eu vou, estou focado. A determinação é importante só para o ciclista? Não. Para o atleta de alto desempenho, para o cara que tem uma meta no trabalho dele, para aquele que tem uma meta espiritual, ele está perseguindo essa meta espiritual, para aquele que quer juntar dinheiro para comprar a casa dele, ou para comprar um carro novo, ou para comprar uma bicicleta nova, para aquele que não está afim de namorar a qualquer preço, ele quer estar com uma pessoa legal, ele não vai ficar namorando qualquer pessoa. Todo mundo, né? A determinação, ela, né? A pessoa se determina a um determinado ideal e com calma, paciência, resignação, devotamento, perseverança, ela vai, porque ela determinou aquilo como objetivo para ela, ela vai perseguir. A determinação é muito parecida com essa que eu estou chamando da 13ª virtude, que é o foco, né? Eu vou simbolizar o foco como aquela mangueira de jardim, aquela borracha de jardim, né? Eu posso ampliar, abrir o jato da mangueira e ela vai esparramar mais a água pelo jardim como um todo. Mas se eu quiser molhar aquela planta lá atrás e a mangueira não chega até lá, eu vou apertar o jato e a água vai lá atrás. O foco é mais ou menos isso, né? Eu posso ter interesse em várias coisas, né? E perseguir todas essas coisas com determinação, mas tem aquela lá, estou apontando lá para aquela árvore, que está aquela ali eu tenho um interesse especial, então eu vou estar focado naquilo. Então eu vou ter a minha visão periférica, coisas que são importantes, mas o meu foco, a minha visão focal está naquela direção. A bicicleta, ela exige que você esteja focado no caminho que você pedale, você tem que estar atento à visão periférica, porque é importante você saber o que acontece do teu lado, e você desenvolvendo aquela visão focal, você vai ser como o centroavante, né, de um time de futebol. O meio de campo, ele recebe a bola lá de trás e passa a bola para o centroavante, que é você. Aí você tem um foco no gol. Gol em inglês é objetivo, é meta, né? Então você tem a sua visão no gol, você está focado naquilo e você vai chutar a bola e vai fazer o gol. Então é foco. O ciclista tem que ter foco. Ele precisa ver o buraquinho que está ali na frente, ou o prego, ou o caco de vidro, ou o que for, ou o buraco, o trilho de trem onde ele vai ultrapassar. Ele tem que estar muito atento a isso, porque senão ele pode se machucar. Então o foco é super importante. E falando em atenção, a gente vai falar em prudência, que é a 14ª virtude. A gente já falou sobre isso.
eu tenho que ter prudência para pedalar. Eu tenho que ter prudência para descer um morro. Eu tenho que ter prudência ao atravessar uma transversal, né? Uma bifurcação, uma encruzilhada. Eu tenho que ter prudência no pedal. Se eu não tiver prudência no pedal, eu vou me machucar. É só na bicicleta, Joaquim, que você tem que ter prudência? Não, na minha vida, né? Eu gostei daquele celular de último modelo. Vou comprar. Peraí, calma. Tá podendo mesmo? Você dizer sim para uma determinada ação sua, você está dizendo não para muitas outras. Você não estava falando que ia juntar dinheiro para comprar um carro? Então você já não é mais a sua meta, a sua determinação, o seu foco? Pensando bem, eu acho que meu celular ainda dá para fazer algumas coisinhas. Porque sempre sai um celular de último modelo que a gente quer comprar também, né? Então eu tenho que ter prudência na bicicleta para não me machucar na minha vida. Eu conheci aquela pessoa agora, vou namorar com ela agora, porque não sei. Calma, vai devagar, né? Tudo. Eu vou sair do meu emprego porque o outro me ofereceu uma grana maior. Legal, de repente é uma boa opção. Mas será que é isso mesmo que você deve fazer agora? O outro, não, o cara está abrindo a firma e me chamou, e se ela não der certo? Bom, às vezes vale a pena ir, né? O novo é uma situação interessante, mas eu tenho família, tenho filho, as contas, eu tô com uma reserva tranquila caso a firma do cara lá não dê certo. Como é que ele é? Ele é meio malucado assim, mas ele é gente boa. Bom, então talvez não seja o caso de você mudar de emprego para ganhar mais. Você pode ganhar durante 3 meses e, de repente, a coisa não vai para frente e você fica desempregado um ano. Então, tudo tem que ser pensado, né? Qualquer sentido, profissional, familiar, tudo, né? Você vai depender da prudência. Mas então eu vou ter que ser um cara medroso. Absolutamente. A agressividade, a gente já está entrando na 15ª, ela é fundamental na vida da gente. Às vezes a gente tem que ter atitude agressiva, eu vou mudar assim, eu confio naquele cara. Algo me diz que vale a pena eu ir e eu vou. E aí eu tenho garra. A garra é uma forma de agressividade bem direcionada, né? Eu vou com firmeza nessa ideia, né, de abrir essa página da pedaloterapia, falar dessa, vamos chamar assim, dessa nova ciência, né, que parece, né, a arte de pedalar já existe há 500 anos. Mas eu vou enfrentar isso. Tá dando certo, tá? Tem um monte de gente, já 123 pessoas seguindo aqui. Estou indo com vontade, com determinação, com garra, com foco, com resignação, com ideais, com projeto legal de vida, de melhorar a vida de todo mundo, do meio ambiente, de tudo. E estou trabalhando aqui nisso, está funcionando, estou indo com garra. Às vezes a gente não está muito afim de fazer vídeo, mas vai lá e faz assim mesmo, tudo bem, a gente tem garra e segue em frente, né? É o tipo da agressividade saudável que vale a pena a gente seguir. Mas tudo tem que ser feito com garra? Nem tudo. A gente pode, na 16ª, uma motivação light. Eu sou uma pessoa motivada. Que eu vou querer ser o melhor, que eu não sei o que. Isso tudo bem, a garra é legal, mas às vezes só uma motivação. Tô afim, tô motivado para tocar esse negócio para frente, para ir legal, tô motivado. A bicicleta, ela tira você do ostracismo, ela coloca você para frente, ela empurra você empurra ela, ela te empurra, aí você acaba pedalando e pedalando, o sangue corre melhor nas suas veias, as toxinas, as tensões vão embora, novos horizontes se descortinam à sua frente, você se torna uma pessoa mais motivada. Só para pedalar, Joaquim? Claro que não. Claro que não. Não só para pedalar, para tudo, né? Para abrir uma nova empresa, para lutar por uma promoção no seu trabalho, para ser uma pessoa mais dedicada dentro da sua fé, da sua religião, para ser uma pessoa que vai ter mais disposição e paciência para lidar com seu filho, para, né, dar os passos da sua vida. Então a bicicleta te ajuda a ser uma pessoa motivada e essa motivação passa para a tua vida. E a 17ª é o autocontrole. Claro, eu sou a pessoa que está fazendo a bicicleta andar.
Então, a bicicleta é uma extensão das minhas pernas, dos meus braços e do meu corpo. Então, eu tenho que ter um autocontrole. Eu estou aqui em cima de um banquinho, pendurado em cima de uma pedra, me equilibrando, então estou tendo que me cuidar aqui para esse banco não cair e eu ter que cortar o vídeo. Então, eu estou aqui ligado, né, para não cair do banco. E quando eu estou em cima de uma bicicleta, muito mais ligado eu tenho que estar. Então eu tenho que ter o controle sobre mim, o controle sobre a bicicleta, sobre o freio, sobre a aceleração que eu vou fazer. Vai passar um barquinho aí, super legal. Então eu tenho que ter essa motivação para seguir, para pedalar, para ter o autocontrole e controlar a minha aceleração, o meu freio, se é a hora de eu atravessar aquela encruzilhada, aquela bifurcação, como é que eu tenho que fazer. Eu tenho que ter esse autocontrole sobre mim, sobre a bicicleta. E esse autocontrole é algo que eu tenho que ter na minha vida. A gente acabou de falar, vai comprar um celular novo? Calma, calma. Ah, mas ele é tão legal, eu estava querendo tanto um celular daquele, ele tem aquilo. Tudo bem. Tenha domínio das suas ações, seja o governador de si mesmo. Se você não pode governar o mundo, né? As coisas vão acontecer do jeito que eu quero. Claro que não vão, mas você pode agir em relação ao mundo da forma como você quer. Se eu não posso governar ou controlar as coisas que vão acontecer comigo, eu tenho total controle sobre como eu vou lidar com as dificuldades que surgirem pela minha frente. Só as dificuldades, Joaquim? Não. As boas surpresas também, um emprego novo, uma graninha, sei lá, loteria esportiva, uma bicicleta nova, uma viagem. Coisas boas, coisas que parecem que não são boas, mas são boas também, porque elas nos testam e a gente está em constante crescimento ao desenvolver todas essas virtudes, e de todas essas virtudes a gente tem que ter, né, para desenvolver todas elas, um cuidado com a nossa saúde física e mental, se é que eu quero pedalar. Então, eu posso até andar igual um maluco, mas eu posso perder uma perna. Aí como é que eu vou pedalar depois? Dá para pedalar. Tem gente que pedala com as mãos, né? Mas se eu puder preservar a minha integridade física, tanto melhor. Então eu vou desenvolver uma atenção maior com o meu corpo. Eu tenho que cuidar da casa da minha alma, da minha casa. A minha primeira casa é o meu corpo. Eu moro dentro dele. E como é que eu quero que esse corpo esteja? Do mesmo jeito que se eu estivesse dentro de um lago, né? Eu entro num lago. Você gosta de entrar em lago poluído, Joaquim? Não, eu gosto de entrar naquele lago com aguinhas cristalinas, né? E entrar devagarzinho para poder ver o fundo do lago, os peixinhos. Eu adoro esses lagos. Ah, e se você entrar igual um doido dentro do lago? Ah, eu vou levantar aquele lodinho que fica no chão, a água vai ficar mais turva, vai ficar cheio de ondinha e o barquinho está indo embora. Acho que ele vai passar aí daqui a pouco. E o laguinho vai estar mais cheio de onda, eu não vou ver direito o que eu gostaria de ver. Então, o meu corpo é como se fosse o lago da minha alma. Se a minha alma estiver em paz, o meu corpo vai estar em paz, eu vou captar melhor os sinais que vêm do universo, vou entender melhor quais são as demandas do meu corpo e vou ter uma condição física e mental muito mais favorável para pedalar, Joaquim? Claro, mas para lidar com a minha vida como um todo também. E isso vai me ajudar a fechar toda essa ideia com a última virtude que eu acho a mais bonita de todas, que é a da humildade, né? Eu tenho que me render, né, às condições de ser um meio de transporte menos potente à minha volta. A bicicleta tem menos poder, menos potência do que uma moto, do que um carro, do que um ônibus, do que um caminhão. Então, se eu tenho preferência, né, para uma encruzilhada, mas o outro é meio maluco, mesmo eu tendo preferência, eu vou deixar o outro passar. Ah, boa, tudo bem.
tem problema, deixa, vai embora, meu irmão. E você vai ficar também morrendo de raiva. Aqui dentro é meu, aqui eu cuido. O que acontece é que fora eu não tenho poder, mas aqui dentro, como eu vou lidar com as situações, é meu. Então, se eu tiver humildade, tudo bem, eu vou saber que eu estou no meio de transporte, que é dos menos potentes em relação aí os outros do ambiente. Eu vou ter a humildade também de lidar com as pessoas, com os amigos, com o pessoal do trabalho. Se eu precisar ter uma agressividade mais necessária para um momento que eu chamei de garra, eu vou ter essa garra, eu vou ter uma, como diz o Emmanuel, que é o guia espiritual, o guia espiritual do Chico Xavier, agir com energia e brandura, né? Então, se eu tiver tendo uma atitude mais enérgica, não significa que eu estou sendo reativo às situações externas. Não, aquela situação está me exigindo que eu tenha uma postura mais enérgica para aquela situação, mas sempre sendo humilde, sempre procurando fazer alguma coisa de uma forma tranquila, serena. A humildade vai ser super importante, né? Vou fechar aqui essa ideia com aquelas palavras que a gente ouviu um grande mestre, ou o mestre dos mestres, dizer: aquele que quer ser o maior, seja o menor e sirva a todos. Eu acho que isso resume tudo. A bicicleta é o menor, né? Normalmente ela é o menor. É muito raro você ver uma pessoa andando de skate, de patins ou de patinete. Bom, patinete agora não, né? Tem muito, esses elétricos. Mas eu estou falando daquele que usa a nossa própria força motriz, né? As nossas pernas para pedalar. A bicicleta é o mais comum no trânsito e de todos os veículos que estão numa rodovia, numa avenida, numa rua, a bicicleta é o menorzinho. Então é muito legal a gente saber que a gente está numa condição de inferioridade, né, isso exige que sejamos humildes, mas essa humildade pode nos fazer grandes e a gente pode ajudar a todas as pessoas. Então, para fechar, todas as virtudes que a bicicleta nos auxilia a desenvolver vão ser úteis para o ato de pedalar, mas para a nossa vida como um todo também, no meu trabalho, na minha família, na minha religião, no meu hobby, no meu lazer, na minha cultura, em todas as áreas e esferas da minha vida. É isso aí. Faça um bom desenvolvimento das suas virtudes ao pedalar, um bom pedal e vamos seguir em frente, sempre.